Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Corinthians campeão da Supercopa do Brasil e dominando o Flamengo e vencendo por 2-0. O Timão é o primeiro campeão de 2026, é o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar do título do Corinthians na Supercopa Rei do Brasil de 2026. Vitória inquestionável sobre o Flamengo na tarde deste domingo em Brasília. Antes da gente começar, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, importante aqui pro canal, e importante para você vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, e tem no seu celular um app completo para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real no seu dispositivo. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar de graça mesmo. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de domingo, depois de, à tarde, o Corinthians ter vencido o Flamengo por 2-0, valendo a taça da Supercopa Rei do Brasil, e com isso o Corinthians é o primeiro campeão do futebol brasileiro em 2026. Vitória construída com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto na última bola do jogo, mas o 2-0 não representa bem o quão superior o Corinthians foi em relação ao Flamengo, né? Uma vitória, para mim, inquestionável. Venceu o time que jogou melhor e venceu o time que estava melhor preparado para essa vitória, né? Flamengo campeão brasileiro, Corinthians campeão da Copa do Brasil, se enfrentaram lá em Brasília e o título vai para o Corinthians, que foi o primeiro campeão da Supercopa do Brasil, lá em 1900, perdão, o segundo campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, lá em 1991, batendo exatamente o Flamengo por 1-0. Na ocasião, lá em 1991, gol do Neto, e hoje venceu por 2-0. O jogo, acho que deixou muito claro o time que estava melhor preparado para essa partida, né? O Corinthians, para mim, dentro da execução de jogo, foi o melhor time. O Dorival fazendo a escalação padrão do time do Corinthians na reta final da temporada passada, mas com duas alterações básicas, que são duas figuras desta temporada e que foram muito bem no jogo. O Gabriel Paulista, zagueiro, que chegou sem contrato e já virou titular, imagino que a gente já possa cravar que é o titular, e fez o primeiro gol. E o André Luiz, que tem sido um dos destaques absurdos do meio-campo do Corinthians. A capacidade, uma vitalidade incrível de marcar e ainda subir uma linha para se apresentar para jogar. Então, em relação ao time campeão da Copa do Brasil, basicamente, as duas únicas alterações, uma por escolha do Dorival, do Gabriel Paulista, que talvez eu imaginasse que ia demorar um pouquinho para virar titular, mas já ganhou a vaga do André Ramalho, e a outra acabou sendo uma necessidade, né? O Maicon não ficou, tá agora jogando lá no Atlético Mineiro, e aí o André Luiz apareceu como dono da vaga. E exatamente nesse setor, no setor do André Luiz, que o Corinthians, para mim, dominou completamente o jogo. Com grandes atuações do André Luiz, do Breno Bidon, eleito para mim justamente o melhor em campo, com o Ranielli fazendo um papel muito interessante, cada vez mais ajustado, do Ranielli afundar em vários momentos para ser um zagueiro para auxiliar a saída de bola, para dar liberdade para os laterais, em outros ele subindo para o meio campo e sendo uma chave, sendo um cadeado na frente da zaga, e ali naquele setor, com muita energia, com muita disposição, o Corinthians ganhou o jogo e ganhou a final em relação ao Flamengo, né? E você teve, para mim, um Breno Bidon fechando o lado direito muito bem
e ganhando basicamente todas as disputas do lado esquerdo do Flamengo, né? O André Alexandro não conseguiu criar nada, Carrascal uma partida muito apagada, além da expulsão, graças a esse papel, a esse trabalho no meio de André Luiz, de Ranielli e de Breno Bidon, com o Carrillo fechando também pelo outro lado. Na frente, o Yuri Alberto atacando a profundidade, dando um trabalho danado para os jogadores do Flamengo, e no meio ali, como um camisa 10, o Memphis também levando a melhor, ficando mais num espaço ali atrás das costas de Pulgar e Jorginho, e dando um trabalho absurdo. Então, assim, com essa formatação, o meio-campo do Corinthians levou muito, nitidamente, a melhor em cima do meio-campo do Flamengo, com os jogadores claramente sentindo o ritmo, não conseguindo ganhar essas batalhas físicas, e quando o Corinthians recuperava a bola, um Corinthians com uma capacidade incrível de avançar em bloco e assim ocupar mais o campo de ataque do Flamengo. Então, se você pega o campo de defesa do Flamengo, se você pega já no começo do jogo, você tem uma jogada do Yuri Alberto pelo lado direito, que ele cruza para o meio e o Memphis Depay chega por muito pouco para fazer o gol. Aí depois tem a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo, que é uma cabeçada do Pedro depois de um escanteio da direita, e que o Matheus Bidu salva já com o Hugo sem conseguir chegar. Essa a única chance a rigor do Flamengo no primeiro tempo. E no mais, esse esquema do Flamengo ter posse, do Flamengo conseguir ter a posse de bola no campo de ataque, mas uma posse de bola muito improdutiva. Por quê? Porque não teve nenhum tipo de capacidade de infiltração do Flamengo. Um Arrascaeta muito mal e muito bem vigiado por Ranielli, André Luiz e às vezes o Breno Bidon. O Carrascal saindo da esquerda para vir para dentro, mas sem conseguir ser efetivo, sem conseguir nem triangular, nem com o Arrascaeta, nem com o Jorginho, nem conseguir ativar Alexandro, que foi muito bem vigiado por ali pelo Mateuzinho. Então o Flamengo ficava com a bola, ia até mais ou menos a intermediária, batia nesse muro do Corinthians e o Corinthians saía muito bem. E aí aparecia, a gente tem que falar do Breno Bidon, o nível de jogo que está gerando o Breno Bidon exatamente nessa faixa de sair na direita e se apresentar no campo de ataque por dentro. Impressionante como o Breno Bidon tem jogado muito bem. E assim o Corinthians tendo muito mais ritmo, sendo muito mais perigoso, até fazer o gol com o Gabriel Paulista, numa jogada em que o Corinthians cobra o escanteio curto, sobra pro Matheus Bidu levantar, ou pro Ranielli, um dos dois, agora eu não me lembro, levantar na área. O Gustavo Henrique ganhou de cabeça do Varela e a bola sobrou inteira pro Gabriel Paulista bater dentro da área. Muita gente ficou, alguns flamenguistas reclamaram de falta no Varela. Para mim não houve rigorosamente nada, tem ali uma ocupação de espaço, um uso de mão ali para ocupar espaço, para garantir ocupação de espaço, mas não tem nada faltoso. O Gustavo Henrique, muito mais alto que o Varela, cabeceou. Essa jogada do Gustavo no segundo pau é uma jogada muito marcada. Mais uma vez o Flamengo toma um gol de bola aérea, né? O Flamengo tomou gol de bola aérea contra o Fluminense, 2, tomou gol de bola aérea contra o São Paulo e tomou gol de bola aérea hoje com o Gustavo Henrique escorando. E aí esse 1-0 deixou o Flamengo muito, muito tenso no jogo, mas basicamente o Flamengo não conseguiu fazer nada. O Corinthians neutralizou muito bem as jogadas do Flamengo, as tentativas do Flamengo. No segundo tempo tem a expulsão do Carrascal, que eu vou falar já já, e aí o que a gente viu foi o Flamengo até jogando um pouco melhor com 10 do que com 11, mas um Flamengo que de novo não conseguiu construir praticamente nenhuma jogada trabalhada. Curiosamente, a única jogada que o Flamengo conseguiu construir trabalhada, a única, no segundo tempo, foi a primeira jogada do Paquetá no jogo. Paquetá entra aos 13 minutos, aí tem uma jogada que o Plata começa, traz para dentro, o Paquetá arrasta a marcação, recebe mais ou menos na intermediária, corta para dentro,
e dá um passe pro Arrascaeta. O Arrascaeta chega, um passe sai, chega atrasado um pouquinho, ou o passe sai um pouquinho mais forte, mas foi a única jogada trabalhada do Flamengo. O Flamengo até levou perigo no segundo tempo, mas todas as jogadas com bola aérea. O jogo ficou muito picotado, né? Jogos com a característica de apito do Rafael Klein. O jogo ficou muito picotado, falta o tempo todo. Corinthians dando muito vacilos de fazer faltas próximas à área, faltas que o Flamengo poderia levantar, e aí o Flamengo levou perigo em bola parada, só em bola parada. Assim, o Pulgar cabeceou uma bola no travessão, e na última bola do jogo, depois de um cruzamento na esquerda, um bate-rebate, a bola sobrou pro Paquetá. O Paquetá estava ali na risca da pequena área, acabou pegando a bola subindo, né? Não era uma bola que ele estava equilibrado, a bola subiu aos 42 do segundo tempo, e aí a bola subiu, Corinthians ganhando por 1-0, logo depois de uma disputa no meio campo, o Caio César deu um toque meio que... Entrou muito bem o Caio César, meio um toque assim, meio de lado, de pé. O Flamengo estava se mandando para tentar empatar o jogo. O Yuri Alberto saiu livre na cara do gol, acabou fazendo 1-0, dando chapéu no Rossi, fazendo gol de cabeça. O Bandeira deu impedimento no campo, depois o VAR rapidamente corrigiu, dizendo que estava em condição legal. Corinthians 2, Flamengo 0. Isso é o resumo do jogo. Acho que um jogo de muitos jogadores do Corinthians jogando bem. Mateuzinho fez uma partida muito guerreira. O Gustavo Henrique mais uma vez comandou a zaga. Muita consciência do Matheus Bidu na lateral esquerda, na hora de cadenciar o jogo, na hora de acelerar e tudo. Além dos destaques que eu falei, o André Luiz e principalmente o Breno Bidon. No Flamengo, acho que não dá para livrar a cara de ninguém. Talvez livrar a cara do Rossi, que ainda pegou uma bola lá do Memphis incrível. Depois que o Corinthians fez 1-0, o Memphis ainda recebeu um passe espetacular do Breno Bidon, ou do próprio André Luiz. No André Luiz, acho que o André Luiz começa o contra-ataque, e na cara a cara com o Rossi, poderia até ter ajeitado para esperar o Rossi sair, driblar o goleiro, poderia ter batido de forma mais firme, mas ele meio que deu uma batida ali, meio querendo ficar bem na foto, acabou o Rossi pegando. Então, acho que o Flamengo só dá para livrar a cara do Rossi e do Léo Pereira, talvez. No mais, um time completamente engolido pelo Corinthians, dominado pelo Corinthians, e venceu quem estava melhor preparado. Tem algumas coisas que eu queria falar desse jogo. O primeiro, tá evidente o quanto esse núcleo do Corinthians, o quanto esse grupo do Corinthians, ele cresce em jogo grande, né? E foi assim reta final do Campeonato Paulista, foi assim na Copa do Brasil, eliminando um Palmeiras que naquele momento vinha com mais força, foi assim na semifinal contra o Cruzeiro, foi assim na final contra o Vasco, e foi assim hoje também. Como esse time cresce, como esse time é competitivo em jogo grande, em jogo decisivo. O pessoal fala muito de escolher jogo. Esse time escolhe jogo. Eu não gosto disso porque parece que os caras estão ali de sacanagem. Não acho que seja isso. Eu acho que está muito claro que esse time saber o nível de decisão de um jogo de mata-mata, de um jogo decisivo, entre o nível como que eu posso dizer? Um nível de um campeonato brasileiro em que o Corinthians já estava lá atrás e de fato não tinha chance de ser campeão, ou nem chance de chegar na Libertadores, era lógico que a mobilização não é a mesma para os dois jogos. É um problema isso? Acho que é um problema. O Corinthians não pode, com o clube que o Corinthians não pode se contentar em ser 13º, 14º do Brasileirão. Mas é lógico, é evidente que esse time cresce muito em jogo decisivo. E tá aí, e essa postura, né? O Corinthians não entrou como favorito contra o Cruzeiro, o Corinthians não era favorito contra o Palmeiras, o Corinthians talvez ali contra o Vasco tivesse um equilíbrio, mas depois do primeiro jogo 0-0 na Neoquímica Arena, o Corinthians não era favorito contra o Vasco na final do Copa do Brasil, e o Corinthians não era favorito hoje. E esse time mostrou um nível de competitividade, um nível de mobilização incrível. Esse grupo
cresce muito em jogo grande, em jogo decisivo. Outro ponto que eu queria falar é sobre o nível de preparação das duas equipes, né? Na temporada passada, a Supercopa do Brasil foi disputada lá em Manaus entre Flamengo e Botafogo. Era um Botafogo que tinha ficado até o meio de dezembro jogando lá o Intercontinental e tudo, e um Flamengo que tinha terminado depois do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tinha ganho a Copa do Brasil lá em outubro, sei lá, acho que outubro, novembro, e jogou o Campeonato Brasileiro até lá as primeiras rodadas de dezembro, primeiros dias de dezembro, e saiu de férias. Então você tinha um Botafogo claramente ainda sem nenhum tipo de preparação, ainda um time bem abaixo do que estava o Flamengo, e um Flamengo inteiro. Hoje, a sensação que dá é que o Corinthians estava muito melhor preparado para esse jogo do que o Flamengo. Agora, ao contrário do que foi no ano passado, quando o Botafogo tinha justificativa para estar pior preparado do que o Flamengo, considerando que o Flamengo saiu de férias na hora normal, voltou na hora normal e estava melhor preparado, o Botafogo tinha toda aquela questão de ter saído, ter ido ao Mundial, ter voltado, ter decidido o Campeonato Brasileiro, ido ao Intercontinental, Mundial e tudo, e ter se apresentado depois, não estar bem preparado. Hoje, esse argumento não vale. Por dois motivos. O Corinthians saiu de férias depois do Flamengo, e decidiu voltar antes. Então, o Flamengo, por escolha dele, o Flamengo saiu de férias no dia 18 de dezembro e se apresentou no dia 12 de janeiro para treinar. O Corinthians saiu de férias no dia 22 de dezembro e se apresentou no dia 3 de janeiro. Então, assim, do ponto de vista de tempo de descanso, o Corinthians teve menos do que o Flamengo. Também o Corinthians treinou mais que o Flamengo. O Corinthians se preparando desde o dia 3, o Flamengo se preparando desde o dia 12 para esse jogo. Ok. Só que os jogadores do Corinthians não tiveram férias praticamente. Os jogadores do Corinthians saíram de férias no dia 22 de dezembro e se apresentaram no dia 3 de janeiro. Os jogadores do Corinthians tiveram 10 dias de férias. Os jogadores do Flamengo tiveram, do time principal, né, do time profissional. Os jogadores do Flamengo tiveram 18 menos 12, tiveram 24 dias de férias. Então, assim, a verdade é que o Corinthians foi melhor, dominou o Flamengo, porque estava melhor preparado para esse jogo. Esse é um ponto. Não dá para comparar o que aconteceu nessa partida com o que aconteceu em Flamengo e Botafogo no ano passado. O Botafogo tinha menos dias de trabalho do que o time do Flamengo. E o Flamengo sobrou no ano passado. Nesse ano, o Corinthians sobrou em relação ao Flamengo, mas o Corinthians teve menos férias que o Flamengo. Então, assim, para mim, tá muito claro que o Flamengo se preparou mal para esse jogo. E foi dominado pelo Corinthians por causa disso. O Corinthians não tem nada com isso. O Corinthians foi lá e falou: vou dominar o Flamengo, e dominou. Então o Corinthians foi bem superior ao Flamengo. As principais chances de gol do Corinthians as principais chances de gol do jogo foram do Corinthians. Primeiro gol, depois tem o gol do Memphis Depay, no segundo tempo tem o gol anulado do Depay, do Memphis também. O Yuri Alberto faz o segundo gol, ainda teve outro, enfim. O Flamengo só atacou, só chegou em bolas paradas. E que a gente já viu nos jogos do Flamengo até aqui, o jogo contra o Vasco, o Flamengo fez uma partida muito boa, até bem melhor do que se imaginava. O jogo contra o Fluminense fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo. O jogo contra o São Paulo fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo. E hoje o Flamengo foi dominado pelo Corinthians o tempo todo. Queria falar então aqui, chegando à arbitragem. A arbitragem do Rafael Klein é uma arbitragem muito picotada, a gente conhece isso, a gente sabe disso.
O jogo tem algumas polêmicas, mas que não interferiram em nada no resultado do jogo. Talvez pudessem tenham interferido no placar do jogo, né? Eu estava tentando ver aqui se está confirmado que eu não estou conseguindo achar. Por quê? Porque o gol anulado do Corinthians no início do segundo tempo, o gol do Memphis, depois de duas boas defesas do Rossi, ainda tem isso, né? O Rossi ainda pegou duas defesas, tudo bem que estava parado. O gol foi anulado no campo por impedimento do Yuri Alberto na hora que sai a fatiada da esquerda para lá. O repórter do Sport TV, o Felipe Brizola, disse que ele teve a informação de que o VAR, no momento desse gol, o VAR não estava funcionando. E que por isso prevaleceu a decisão do campo, que foi impedimento. O lance, quando você para o lance para analisar, é um lance muito ajustado. Muito ajustado. Me parece que o pé do Yuri Alberto está à frente. A perna está esticada, me parece que está à frente. Mas poderia dar a mesma linha ali, ou poderia dar atrás pelo ombro do Léo Ortiz, que está virado assim. Poderia, se você traça aqui, poderia dar. Mas o lance não... Aí bem que eu, na hora, olhando, eu falei, cara, essa definição... Tanto que eu até perguntei, eu estava na redação da TNT Sport, e eu perguntei assim... Tem semi-automático? Porque para decidir com essa rapidez, só lance semi-automático. Porque para traçar a linha era um lance muito ajustado. O Yuri Alberto poderia estar impedido? Poderia estar legal. E aí o jogo seguiu. Então a informação do Felipe Brizola era de que o VAR não estava funcionando, estava sem funcionar nesse lance. E que por isso prevaleceu a situação de campo. Então eu estava tentando confirmar aqui, eu entrei para gravar o vídeo e não consegui confirmar isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consegui, eu tinha ouvido isso, mas enfim, que não conseguiu conferir o lance porque o VAR estava fora. Curioso, porque quando o VAR fica fora, e isso faz parte do protocolo, em algum momento o VAR ficar descalibrado ou as câmeras não estarem sincronizadas, pode dar. O VAR é um equipamento, né? O VAR é um equipamento eletrônico. Equipamento eletrônico sempre pode dar problema. Se isso acontece, o procedimento é o árbitro chamar os capitães e avisar, olha, estamos sem o VAR. Eu não vi o árbitro fazendo isso no jogo e não vi ninguém da transmissão, eu estava vendo na TV Globo, não vi ninguém da transmissão falar sobre isso. Então, se era verdade que o VAR não estava funcionando na hora do gol anulado do Memphis, se isso é verdade, faltou o protocolo do Klein de avisar aos capitães, e ao avisar os capitães, ele acaba avisando a todo mundo, porque você vai chamar os capitães e vai dizer lá, então assim, isso. E a outra é a expulsão do Carrascal, tá? Vamos falar primeiro da expulsão. A expulsão é um lance completamente fora da linha da disputa de bola, não tem bola na envolvida, a bola tá na área do Flamengo e esse lance é na altura do meio campo. Tá, o Breno Bidon e o Carrascal naquele contato ali, um marcando o outro, um querendo se desvencilhar do outro, aí o Carrascal, com o Breno Bidon atrás dele, o Carrascal vira como se quem vai virar pro outro lado, né? Ele tá virado para cá, como ele vai virar para cá, e ele vira virando a mão. E essa mão, ele não faz assim, ele não faz esse movimento do cotovelo, mas ele vira girando a mão e a mão pega no rosto do Breno Bidon.
Não foi a cotovelada clássica, mas ele faz isso, né? Ele tá aqui, ele faz assim e vai no rosto do Breno Bidon. O Breno Bidon cai. Esse lance, olhando no VAR, vermelho direto, ok? Vermelho direto. Para mim não tem debate sobre isso. A questão é, o procedimento do Rafael Klein foi muito ruim. Por quê? Porque esse lance está acontecendo mais ou menos no meio campo. O Rafael Klein está lá perto da área do Flamengo, indo pegar a bola das mãos do Rossi para apitar o fim do primeiro tempo. Aí tem essa confusão, o Breno Bidon está caindo, os jogadores do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians entra no campo, fazer pressão, aquilo tudo normal. Aí o Klein vai andando da área do Flamengo até o meio campo, e no caminho ele chama o Gustavo Henrique e o Arrascaeta, os dois capitães, e faz um sinal assim, ó. Como quem diz, estão olhando, estão investigando, o VAR está olhando as imagens. Aí o Rafael Klein vai lá e diz que não achou nada e encerra o primeiro tempo. Encerrou o primeiro tempo. Então você fala, ó, beleza, o VAR olhou, não identificou nada que demandasse a chamada do árbitro ao monitor e acabou. Beleza, acabou o primeiro tempo. Aí os times descem pro intervalo, fazem todo o intervalo, tudo mais. Na volta do intervalo, os dois times, e o intervalo demorou pra caramba, o intervalo demorou quase mais de 20 minutos. Quando estão lá os dois times postados no meio do campo, para recomeçar o jogo, o árbitro faz o sinal do VAR. Por quê? Porque ele vai ao monitor olhar. Olhou, como eu disse, o que o Carrascal fez, você olha no monitor, vermelho. Tem debate. E aí ele olha e expulsa, ok? Vamos às informações. O que o Carrascal fez é considerado conduta violenta, é considerado agressão. E conduta violenta, agressão, você pode expulsar a qualquer momento, mesmo que o jogo já tenha sido reiniciado. Isso é importante ser dito, tá? Isso é importante ser falado e ser muito bem esclarecido. Agressão, o que é agressão? É um soco, é um chute, é uma cabeçada em que não há disputa de bola. Agressão, conduta violenta, o VAR pode chamar para expulsar a qualquer momento, mesmo que o jogo já tenha sido recomeçado. Isso sempre foi assim. Eu sempre falo isso aqui quando eu falo de VAR. Isso sempre foi assim. Então, do ponto de vista de protocolo, não tem o que questionar, até porque o jogo nem tinha recomeçado. O jogo não tinha recomeçado. O Carrascal atingiu o Breno Bidon, o árbitro apitou o fim do jogo e não teve uma nova fase de jogo, porque o jogo não recomeçou. Ele foi olhar no VAR antes de apitar o início do jogo do segundo tempo. Mas mesmo que ele tivesse apitado o segundo tempo, o VAR poderia chamar para expulsar. Por quê? Porque isso é uma agressão, é uma conduta violenta. E só para abrir um parêntese, quando eu digo agressão, é agressão mesmo. É você dar um soco, uma cotovelada, uma cabeçada, um chute, sem ter a bola em contexto. Se um jogador dá um carrinho com o pé no joelho do outro, mas a bola tá lá no contexto, isso não é agressão. Pode até ter sido uma entrada agressiva, mas isso não é considerado agressão. Isso é considerado jogo brusco grave. Jogo brusco grave também dá cartão vermelho. Mas jogo brusco grave não pode ser utilizado depois do jogo recomeçar. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Se um jogador dá um carrinho criminoso no outro, de quebrar a perna do outro, o VAR não viu, o árbitro não viu, acabou. Depois que o jogo recomeçou, acabou. Não tem o que fazer. Não pode expulsar. Mas uma agressão, uma conduta violenta, pode. Então se um jogador dá um soco no outro,
lá na bandeirinha de escanteio, o árbitro não viu, o VAR não viu, mas depois o VAR achou a imagem, ele pode expulsar a qualquer momento. Então, do ponto de vista de protocolo, o VAR fez tudo correto. O VAR, quando teve a imagem, quando tinha a imagem à disposição, chamou o árbitro olhou e deu o cartão vermelho. Estamos entendidos? Agora, a CBF precisa explicar o que aconteceu para o Carrascal só ter sido expulso depois do intervalo. Porque isso, e o Filipe Luís reclamou, nesse caso com razão, isso modifica completamente o trabalho do treinador no intervalo, inclusive para o Dorival Júnior. Porque uma coisa é você descer para o intervalo com o seu time sabendo que você vai jogar o segundo tempo com um a mais, um jogador a mais, do mesmo jeito que uma coisa é você descer para o intervalo sabendo que o seu time vai ter que buscar o resultado com um jogador a menos, do que você ser avisado disso na hora que a bola vai reiniciar o segundo tempo. Então, nesse ponto, a conduta foi muito ruim. É preciso que a CBF explique o quê? Primeiro, por que o VAR não tinha as imagens do que fez o Carrascal na hora? Isso precisa ser explicado. 2, por que o Rafael Klein acabou o primeiro tempo se o VAR ainda estava procurando imagens? Se o VAR ainda estava procurando essas imagens, por que o Rafael Klein acabou o primeiro tempo? Então, isso precisa ser respondido pela CBF. Como também precisa ser respondido pela CBF se de fato o VAR, na hora do gol do Memphis que foi anulado, se o VAR estava sem condição de olhar o impedimento ou não. Isso precisa ser observado. Só para tirar a dúvida, porque muita gente vai me perguntar e eu fui procurar saber, tá? Se por um acaso um jogador cometer uma agressão, uma conduta violenta contra outro, o VAR não achar a imagem para expulsar e ele achar depois do jogo reiniciado e esse jogador, por exemplo, já foi substituído, não tem o que fazer. O time continua com 11, mas o jogador que foi substituído é expulso no banco. Então vamos supor, no caso aqui do Carrascal, não aconteceria isso porque o VAR não deixaria o jogo reiniciar no segundo tempo antes de acabar a revisão, ok? Então, para não ter dúvida, no caso do Carrascal, não aconteceria do jogo ser reiniciado porque o VAR não ia deixar o jogo recomeçar antes dessa revisão terminar. Ponto. Mas se por um acaso o jogo tivesse recomeçado, tá? E aí o VAR acha a imagem com 5 minutos, mas no intervalo o Filipe Luís tivesse substituído o Carrascal. O que aconteceria? Mesmo que o VAR achasse a imagem, o Flamengo continuaria até o final com 11 jogadores, mas o Carrascal seria expulso no banco de reservas. Então, só como efeito de dúvida, porque muita gente me perguntou sobre isso, tá? Então, e aí eu consegui confirmar depois. Mas, para fechar, do ponto de vista de decisão, para mim, o Klein, desses dois lances mais agudos, para mim, o Klein acertou em dar o gol no lance do Gustavo Henrique, para mim não houve falta no Varela, e o VAR acertou ainda mais em não se intrometer nesse lance. Ponto 1. Ponto 2. O VAR acertou em chamar o árbitro para olhar o Carrascal, o lance do Carrascal, e o árbitro acertou em expulsar. Mas precisa entender por que demorou tanto, o que aconteceu. E o terceiro ponto, o impedimento do gol do Memphis. No visual, a minha percepção é que a perna do Yuri Alberto deixa ele impedido. Mas não temos como saber porque é um lance muito ajustado. Se o VAR estava sem acesso às imagens, o árbitro deveria ter sinalizado isso, pelo menos para os capitães. Então, essas coisas a CBF precisa confirmar. Eu não sei se a CBF soltou essas informações
lá na CBF, análise do VAR. Não. A última análise do VAR é no Campeonato Brasileiro. Então, até aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 9h30 da noite do domingo, não tem, mas amanhã imagino que eles soltem. É isso. Corinthians merecidamente campeão, bem melhor do que o Flamengo praticamente no jogo inteiro. Ganhou por 2-0, teve mais chance para fazer gol e não tem nenhum tipo de questionamento. É um time que cresce em jogo grande. Esse núcleo do Corinthians é um núcleo que cresce em jogo grande e é uma equipe mais forte do que do ano passado, porque tem mais opções no banco. Hoje saíram do banco Matheus Pereira, Garro, André Ramalho. Então, assim, é um time que tá Caio César, que entrou bem. Então, assim, é um time que está ganhando opções de banco. Para mim, o time do titular do Corinthians é um time muito bom e agora ganhando também opções de banco. Mas isso a gente fala aqui ao longo da temporada, tem muita coisa. Amanhã quero fazer um vídeo analisando o Flamengo, né? Aqui, sabe como é que eu trabalho, né? Para mim aqui, campeão é um vídeo para falar do campeão. Se tem outros assuntos, se tem de quem foi derrotado, a gente pode fazer em um outro vídeo. Então aqui o vídeo do campeão e merecidíssimo campeão da Supercopa Rio. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.